E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Paulo Zebediv. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje falaremos sobre Teorema de Pitágoras e resolveremos um problema. Onde se aplica o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras ele é aplicado em um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, também conhecido como um ângulo reto. Ele é formado onde a gente encontra essa quina perfeita. Então, na quina perfeita, nós temos um ângulo de 90 graus. E se nós temos um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. No triângulo retângulo, a medida dos lados tem um nome próprio. Um chama hipotenusa e os outros dois chamam-se cateto. É importante saber definir quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Como que a gente consegue descobrir quem que é a hipotenusa? A gente observa o ângulo de 90 graus e vê a medida que está sendo projetada por ele. Nesse caso aqui, a gente segue o que o 90 graus está projetando. Ele está projetando a medida AB. Então, a medida AB é a hipotenusa. Temos mais duas formas de identificar quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. É a segunda forma. E a terceira forma é o seguinte, uma forma mais popular, digamos assim, de descobrir quem é a hipotenusa. Eu imagino que esse ângulo de 90 graus ele é um olho, e eu vou pensar assim, esse olho, qual lado que ele está enxergando? Então, eu imagino o que ele está enxergando aqui, é esse lado AB. Então, o lado AB é a hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Então, aí temos algumas maneiras de identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Qual que é o enunciado do Teorema de Pitágoras? Então, o Teorema de Pitágoras, como eu disse, ele é aplicado no triângulo retângulo. Temos um triângulo retângulo aqui. Uma forma de enunciá-lo é construindo áreas sobre as medidas dos lados desse triângulo, áreas de quadrados. Então, aqui eu construí um quadrado de lado A, aqui um quadrado de lado B e aqui um quadrado de lado C. E o enunciado diz o seguinte, que em todo triângulo retângulo, a área do quadrado construído pela hipotenusa, sobre a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados, a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Em outras palavras, essa área é igual a essa área mais essa área, dando origem a essa expressão, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Outra forma de enunciar o Teorema de Pitágoras é essa daqui. A gente enuncia da seguinte forma, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente tem essa expressão, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos ver essa aplicação na prática. Vocês verão que é bem simplesinho de resolver esse tipo de problema. Então, vamos para a questão. Quantos metros de fio, no mínimo, são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Então, nós temos essa seguinte situação representada nessa figura. O que nós queremos descobrir é o mínimo de fio para sair do poste até a caixa de luz. Como nós não sabemos essa medida, nós chamaremos essa medida de x. A altura do poste foi dada no exercício que mede 6. A distância entre o poste e a caixa de luz são 8 metros, está no exercício. E entre o poste e o chão, temos um ângulo aqui de 90 graus. Vamos identificar agora quem é a hipotenusa. Eu olho para o ângulo de 90 graus. Eu vejo o que ele está projetando. Nesse caso, ele está projetando a medida x. Então, a hipotenusa mede x. Se a hipotenusa mede x, os outros dois lados são os catetos. Então, tem cateto 6 e 8. O que o Teorema de Pitágoras nos diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ela diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Substituindo os valores agora. Quanto vale a hipotenusa? A hipotenusa vale x. Então, no lugar da hipotenusa, eu vou colocar x. E no lugar dos catetos, eu colocarei 6 e 8. Então, a expressão fica da seguinte forma. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Nessa etapa aqui, eu ainda não fiz conta nenhuma. Eu só copiei o teorema nessa linha e substituí o valor nessa quarta linha. Certo? Agora eu vou para os cálculos. Copio x ao quadrado, que ele já está isolado no primeiro membro, igual. E vou resolver essas potências. 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Mais 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Então, x ao quadrado é igual a 10. Como x ele é um número positivo, porque eu estou lidando com medida, e nesse caso essa medida não pode ser um valor negativo, qual o valor positivo ao quadrado que dá 100? Em outras palavras, qual número vezes ele mesmo que dá 100? É o 10, então eu já sei que o x vale 10. Outra forma de resolver isso daqui, sem ser mentalmente, é aplicando a operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada. Então, aqui o quadrado, ele passa para outro membro como raiz quadrada. Eu teria que colocar o mais ou menos aqui do lado da raiz. Mas como eu estou trabalhando com valor positivo, eu já descartei o valor negativo. X igual a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, qual é o valor mínimo, a medida mínima em metros de fio para eu puxar essa energia elétrica? Então, no caso, serão necessários, no mínimo, 10 metros de fio. E o problema foi resolvido. A aula de hoje é essa. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Um forte abraço, tchau, tchau.